Que saudade mesmo, igreja, de poder estar aqui com vocês. E hoje vai ser assim, uma espécie de explanação da palavra com muito testemunho pessoal. Eu peço que vocês compreendam. Vai ser um pouco diferente essa ministração, mas a Bíblia diz que nós somos como cartas vivas. As pessoas olham para a nossa vida, elas leem o Evangelho. Então, o nosso testemunho evidencia o poder do Evangelho. Amém? Você pode sentar? Tem alguém que nos visita nessa noite? Tem alguém nos visitando hoje? Faz um sinalzinho assim com a sua mão. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Talvez para você vai ser tudo novo que eu vou falar e para algumas pessoas também, mas tem gente aqui que eu conversei nesses meses e eu pude compartilhar algumas coisas e para essas pessoas vai ser assim, um tanto repetitivo. A Pri ainda teve hoje de manhã aqui, mas eu falei que família é assim mesmo, né? Não tem na tua família aí aquelas histórias que são contadas várias vezes, então nós estamos em família. Eu espero que tudo isso edifique muito a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, vocês acreditam que Deus fala através de sonhos? Deus fala através de sonhos, Deus fala de muitas maneiras. E no ano passado, no início do ano passado, Deus me deu um sonho. Nesse sonho, eu estava numa clínica. E essa clínica começou a me examinar e me deu um diagnóstico de uma doença muito séria. E eu pegava aquele diagnóstico no meu sonho e de repente eu saía daquela clínica e ia para uma rua caminhando com a minha família e começava a olhar à nossa volta. Existiam muitos tornados, muitos ventos e eu falava para o Theo assim: eles chegaram. E acordei do sonho. Aí compartilhei com o Theo esse sonho que foi muito real. Ele falou: faça a sua parte, procure um médico, agende uma consulta. Mas o interessante é que naquela semana que eu tive esse sonho, eu estava fazendo um tipo de oração, que talvez você também já tenha feito, ao buscar por mais intimidade com Jesus. Eu estava orando e falando: Jesus, eu quero ser mais tua amiga. Eu quero ser tua amiga, Jesus. E eu orava muito por isso naquela semana. E eu falava: eu quero, Senhor, me relacionar com o Senhor, não apenas falando de mim, mas eu quero que o Senhor também compartilhe do teu coração comigo. Eu quero mais intimidade, eu quero que o Senhor olhe para mim e que o Senhor encontre uma amiga. Interessante que naquela mesma semana, eu fui assistir uma ministração de um culto de mulheres da igreja Abapai Church. E a pastora Viviane, ela estava pregando uma mensagem com o tema Amigo de Deus. E eu falei: meu Deus, eu estou pedindo tanto essa semana para ser tua amiga, e aí bem essa semana vem essa palavra, eu vou escutar essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para me revelar através dessa palavra, e fui ouvir, irmãos. E a pastora estava falando sobre os amigos de Jesus, Lázaro, Maria e Marta, usando eles como exemplo, porque Jesus era muito próximo deles, e Jesus mesmo chegou a chamar Lázaro de amigo. E ela começou a falar sobre Lázaro e começou a contar todo aquele episódio tremendo que você conhece da vida de Lázaro, que Lázaro adoece e manda chamar Jesus, e então parece que Jesus chega tarde demais, e Jesus chega, Lázaro já havia morrido. Então tem aquela história gloriosa que Jesus ressuscita Lázaro. Só que aí a pastora falou algo, e ela disse assim: os amigos de Jesus, eles também ficam doentes. A diferença é que tudo é para a glória de Deus. E aí ela falou aquilo e eu entendi que o meu amigo, ele estava querendo me comunicar algo, por isso ele havia me dado aquele sonho naquela semana. E eu gostaria, irmãos, de compartilhar esse testemunho e essa palavra baseado nesse tema, os amigos de Jesus. Porque nós podemos pedir para ser amigo dele. Parece pretensão demais, né? Ser amiga de Jesus. Mas isso não tira a nossa reverência. Eu tenho descoberto que servir Jesus como uma amiga só nos torna mais íntimas para servir. E a palavra mesmo, ela fala de muitos homens que foram chamados de amigos de Deus.
você vai ver que Abraão foi chamado de amigo de Deus, Moisés foi chamado de amigo de Deus, João Batista, ele mesmo se chamou de amigo do noivo, e Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus, falou aos seus discípulos, em João, no capítulo 15, versículo 15, João mesmo disse, o que disse aos discípulos e nos diz hoje também: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Só que ser amigo de Jesus não vai nos isentar de tudo. Talvez no domingo passado, quando o pastor César ministrou sobre o Salmo de Asaf, que Asaf no Salmo 73, ele começa a se lamentar demais dos problemas que ele está vivendo, começa a comparar a vida dele com outra pessoa, talvez em outras palavras, Asaf talvez estava falando: Senhor, eu sou teu amigo, é assim que o Senhor trata os seus amigos? Senhor, eu sou teu amigo, como que o Senhor me trata dessa forma? Mas, irmãos, essa terra, a terra onde nós vivemos, ela está sob disciplina. Tudo que acomete o nosso corpo e essa terra são efeitos do cataclismo inicial que aconteceu lá no Éden. E nós estamos nesse mundo que o sistema foi danificado. E Jesus, ele veio e ele restaurou o código-fonte do sistema, mas até a restauração completa, esse sistema vai encontrar muitas vezes dificuldade para funcionar. E se até o nosso rei tem cicatrizes, como eu ousaria acreditar que nada pode me acontecer? Então eu fui para a consulta, irmãos. E aí eu cheguei na consulta, e na consulta eu fui diagnosticada com uma inflamação crônica na minha tireoide. E é claro que eu fiquei chateada, fiquei preocupada, não conhecia muito a respeito. Saí com aquele diagnóstico. No dia seguinte eu estava aqui no Joia Rara. Tem coisa que Deus faz só no secreto e tem coisa que Deus faz só no coletivo. O Joia Rara, assim como tantos outros ambientes coletivos, são momentos únicos, onde Deus opera sempre algo exclusivo. E eu cheguei no Joia Rara com esse diagnóstico, e uma irmã logo veio me receber e falou assim: pastora, essa semana eu tive uma visão com você. E eu via você fisicamente como sem vida, teu corpo gélido. E eu orava para você ressuscitar. Eu falei: uau, então é para você orar por mim, porque eu acabei de pegar um diagnóstico, um problema autoimune, se Deus te mostrou é para você orar por mim. E aí eu sento para ouvir a palavra, a ministração era sobre Jó. E aí a pastora Kelly começa a ministrar sobre todas as dificuldades da vida de Jó. E em um dado momento, ela começa a ministrar algo que foi entrando no meu coração, dizendo: assim como aconteceu com Jó, quando você passar por algumas coisas, talvez as pessoas não vão compreender, vão tentar formular suas opiniões. E aí ela disse algo: só se mantenha íntegro. Só se mantenha íntegro. Porque realmente talvez as pessoas não entenderiam. Assim como Jesus, na cruz, as pessoas falavam: você não curou a tantos, agora salva-te a ti mesmo. Como que isso pode acontecer? Como uma pastora pode adoecer? Como tantas coisas podem acontecer na vida de um ministro, de um servo, de um obreiro? E aí o Senhor falou: só se mantenha íntegro. E assim eu me mantive, irmãos. Fiz toda a minha parte. Melhorei meus hábitos, procurei especialistas e fui vivendo. Mas algo no meu espírito, esse tempo todo, me dizia que não era só aquilo. Algo me dizia que os ventos mais fortes ainda chegariam. E da mesma forma como Deus falou de várias maneiras nesse tempo e confirmou isso, Deus também foi nos preparando. Porque uma das coisas lindas de Deus é que Deus é um grande preparador. O Senhor não faz nada, não te permite nada que você não possa suportar.
Ele sempre te prepara antes. Você vai ver na vida dos homens da Bíblia, todos eles que viveram momentos cruciais, momentos marcantes. Você vai olhar um pouquinho para trás e eles estavam sendo preparados. E Deus os prepara tanto para algo bom, para que a gente não se perca com a bênção, quanto nos prepara para enfrentarmos algumas tempestades. E assim o Senhor foi fazendo. E quando os ventos mais fortes chegaram, minha casa e eu, nós estávamos no nosso melhor momento. Nós estávamos no nosso momento mais fortalecidos em Deus. E aí, nesse ano, há poucos meses atrás, eu fui fazer um exame de imagem. E nesse exame de imagem apareceu um nódulo suspeito na minha tireoide. E aí eu fui encaminhada para fazer a punção, fui lá para Curitiba. E lá, quando eu estava sendo examinada, logo de cara o especialista já falou para mim que era um microcarcinoma e que se trataria de um nódulo maligno. E eu fui fazer a punção, eles retiraram o material e era uma clínica com resultado imediato. E eu peguei o resultado, o Theo já não estava ali comigo, ele tinha levado as crianças para fazer um lanche. E quando eu abri o resultado estava confirmando um nódulo de 1 centímetro, um microcarcinoma papilífero. É claro, irmãos, que naquele momento foi muito difícil. Apesar de Deus ter me preparado um bom tempo antes, mas um diagnóstico como esse é muito difícil. Em alguns momentos, talvez se você viveu perdas significativas na tua vida, talvez você também recebeu um diagnóstico muito sério, você também entende o que Jesus falou para a mãe dele. Falou assim: mãe, uma espada vai atravessar a tua alma. E existem tipos de dores que eu acredito que Jesus descreveu muito bem. A impressão é que uma espada está entrando lá na alma. E foi essa sensação que eu tive naquele momento. E aí eu ia encontrar minha família. Como é que eu ia contar para eles? E aí eu saí da clínica e eles vieram me encontrar. E a Isabelinha perguntou: mamãe, o que deu o seu exame? E na hora eu falei: filha, a mamãe está com dodói aqui no pescoço, mas Jesus vai curar a mamãe. Mas assim que eu falei isso, irmãos, eu desabei. Eu comecei a chorar e ela começou a chorar. E nós nos abraçamos ali, nós 4, na calçada de Curitiba. E ficamos ali, as pessoas passavam, e eu ali chorando, a Isabela chorando, e nós 4 abraçados. Passou aquele abraço longo, eu olhei para o Theo, ele olhou no fundo dos meus olhos, e ele falou assim: nada mudou. Porque ele sabia que nada pode impedir os planos de Deus. E assim ele se manteve o tempo todo. Por isso que quando eu fui compartilhar com a igreja, eu escrevi aquela mensagem falando: e o Theo, ele segue como Abraão. Ele sabe que ele vai voltar do Moriá com o seu Isaac nos braços. E eu estou aqui para dizer a você, irmãos, que o Isaac voltou. O Isaac voltou, o Senhor preparou tudo. O Senhor me encaminhou para um processo cirúrgico. O Senhor proveu todas as coisas. Eu fiz a minha parte confiando no Senhor. E depois que a minha biópsia veio, depois da cirurgia, eu encaminhei para o médico, assim como outros exames. E o médico me respondeu: você está completamente curada. E eu quero louvar esse Deus nessa noite, engrandecê-lo pelo seu cuidado, pela sua provisão, pela sua preparação, pela intervenção, pela forma tão maravilhosa, tão divina que o Senhor opera na nossa vida. E eu gostaria que nessa hora você junto comigo celebrasse esse Deus e aplaudisse o Senhor por isso. Aleluia. O Senhor é um Deus que muda sentenças, que reverte situações e que cuida de nós. E nesse tempo, os amigos de Jesus, durante todo esse processo, os amigos de Jesus foram levantados para viver isso conosco. Uma das características, igreja, de um amigo de Jesus é algo chamado compaixão.
Compaixão é muito mais do que você imaginar o que a outra pessoa está passando ou se colocar apenas no lugar dela. A compaixão te leva a uma ação. E quando você vai olhar Jesus enquanto homem aqui na terra, você vê em muitos momentos que Jesus era movido por uma íntima compaixão. Jesus sentia compaixão, só que não era qualquer compaixão. Não é a compaixão como nós nos acostumamos. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 14, você vai ver escrito assim que quando Jesus, ele deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Mas aqui, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. E Jesus, ele tinha ido para um lugar separado depois dessa notícia. É como se Jesus quisesse um momento na presença de Deus, ou fosse um momento de luto para Jesus, era um momento difícil. E a multidão foi atrás dele. E ele, naquele momento, precisando de um tempo para ele mesmo, ele olha a multidão e a Bíblia diz que ele é movido por compaixão por ela e ele atende ela. Só que no original, irmãos, essa palavra compaixão, ela está escrito, é uma palavra até difícil de pronunciar, splankinizomai no original, que significa vísceras, entranhas. Eu descobri que tem um estudo chamado splanquinologia, que estuda as vísceras, estuda as entranhas. Então, quando Mateus está dizendo que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, está dizendo que Jesus, ele sentiu a dor delas, a necessidade delas nas suas entranhas. E os amigos de Jesus que Deus levantou nesse tempo para caminhar conosco, eles sentiram a nossa dor nas suas entranhas. E assim que eu compartilhei a notícia, um exército de oração se levantou. Assim que eu comuniquei aos irmãos, um relógio de oração foi organizado. E eu quero aqui agradecer cada intercessor. Eu quero agradecer todas as pessoas que durante as madrugadas acordaram para orar pela minha vida e pela minha casa. Eu quero agradecer cada lágrima, irmão, que foi derramado pela minha vida. Você que realmente sentiu no seu interior. Os pastores dessa casa que nos cobriram o tempo todo. Eu quero agradecer cada amigo de Jesus. Pessoas que oraram por mim que eu nem conheço. Pessoas que não são nem dessa igreja. Pessoas que ouviram falar. Pessoas que eu conheço, mas que estão em outras cidades. E o Senhor foi levantando os seus amigos. Os meus pais orando incessantemente, meu irmão orando incessantemente, propósitos. Meu marido ministrando sobre mim, me cuidando, me conduzindo com tanta sabedoria e amor. Eu quero louvar o Senhor por cada intercessor, porque a oração, irmãos, quando nós oramos, nós mantemos o nosso relacionamento com Deus, mas o intercessor, ele tem um nível maior de amizade. Se você já orou por alguém, você foi um amigo de Jesus. Se você intercede por alguém, você é um amigo de Jesus. Jesus ensinou isso lá no Getsêmani, quando ele foi orar e ele chamou os amigos para estarem junto com ele. Ele chamou Pedro, Tiago e João, dizendo: vem vigiar comigo nessa hora. E os discípulos dormiram. Mas o convite de Jesus continua, porque há muitas pessoas passando por muitos Getsêmanes, tendo que beber muitos cálices, e Jesus está lá procurando alguém e dizendo: vigia comigo. O intercessor, ele é um amigo de Jesus, porque ele coopera com Jesus. Em Ezequiel, no versículo 22, versículo 30, o Senhor está falando que enquanto
Judá estava vivendo um declínio terrível. O Senhor procurou alguém para estar diante dele por aquele povo. O Senhor disse: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse, olha a palavra que o Senhor usa, cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Alguém que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. O Senhor busca pessoas que se coloquem na brecha em favor do outro. E tem algo que o Senhor falou comigo há muito tempo atrás, e eu tenho compartilhado, ministrei para a equipe de louvor, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, porque uma vez quando eu li que o sacerdote no Antigo Testamento, ele se apresentava diante de Deus colocando um colete sacerdotal, e no peitoral desse colete tinha 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E o sacerdote chegava diante de Deus, apresentando Israel a Deus. E quando eu li aquilo, irmãos, de lá para cá, nunca mais as minhas orações foram a mesma. Porque eu me recuso a não me ver com esse colete. E se nós queremos, igreja, exercer o nosso sacerdócio com fidelidade, nós sempre nos apresentaremos a Deus levando alguém conosco. Nós estaremos diante de Deus levando algumas pedras, levando a igreja, levando o próprio Israel, levando pessoas. O Senhor sim se importa com você e com as suas necessidades, e você continua falando delas com o Senhor, mas é muito mais do que isso. E todas as vezes que eu me movo em Deus, nessa perspectiva, Deus sempre confirma de alguma maneira sobrenatural que essa é a vontade dEle. Nesse processo, quando eu fui para procurar um especialista, eu fui consultar até na cidade de Joaçaba, fui lá conhecer um especialista. Não fui lá que eu fiz a minha cirurgia, mas eu fui lá para buscar uma opinião. E aí, voltando de Joaçaba, eu cheguei em casa e me deu assim uma curiosidade de olhar no mapa a região que eu havia passado, porque eu quase não conheço aquela região. E eu lembrei das cidadezinhas que eu tinha visto e me deu uma curiosidade de ver no mapa. E aí eu fui lá, não tinha um mapa, achei no Google o mapa de Santa Catarina. E ali tirei um print, e olhei aquele mapa, comecei a me localizar. De repente foi vindo algo no meu coração e eu senti muito forte de começar a orar por aquelas cidades onde eu tinha passado. De repente já não era mais por aquelas cidades, de repente era pelo estado todo. E uma dor por saber que as pessoas nesse lugar estavam dormindo e acordando com vazio, sem conhecer a Deus. E fui orando e a minha mão estendida sobre o mapa. Quando eu terminei a oração, na hora eu pensei, que vontade de ter um mapa mesmo, assim, um mapa impresso, um mapa maior, para que eu pudesse de vez em quando vir orar, estender minha mão, chamar o Theo e a gente abençoar e orar juntos. Mas como eu não tenho, eu vou ficar com esse print mesmo. E guardei o print ali, irmãos. E segui fazendo minhas coisas. Passou um tempo, a Isabela chegou na sala onde eu estava, com a mão assim, e falou: mamãe, eu escutei um barulho, achei que era o papai, fui lá olhar, não era ele, mas eu encontrei isso aqui, ó, o Atlas de Santa Catarina. Eu olhei e falei: meu Deus, não me diga que tem um mapa aí dentro. Ela falou: sim, tem vários mapas. Aquele barulho quem fez foi o Senhor. É como se Deus falasse assim: encontrei uma amiga, encontrei alguém. Hoje, quando nós olhamos para o nosso estado, irmãos, que tem sido tão assolado, eu sei que há uma tentativa do inimigo de esmurecer esse povo, porque de Santa Catarina está brotando um grande avivamento. Porque esse estado é uma bênção, é um estado com princípios, é uma terra abençoada, e é uma terra que tem sofrido tanto.
Mas nós vamos orar por esse estado. E muito mais do que o sol físico, o sol da justiça vai brilhar sobre o estado de Santa Catarina em nome de Jesus. E nós precisamos, igreja, crer no poder da oração. Nós precisamos crer no efeito da intercessão. Tiago, no capítulo 5, ele fala na parte B do versículo: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Outra versão diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Os efeitos dos amigos de Jesus que oraram por mim nesse tempo, os efeitos dessa oração chegaram até mim. Eu senti os efeitos não apenas fisicamente, mas a minha casa foi abraçada por uma graça e uma presença todos os dias. Teve um dia, irmãos, que uma intercessora, que ela faz parte dessa igreja, mas está morando em outra cidade, ela mandou uma mensagem muito pontual para mim. Naquele dia eu havia sentado na mesa e pegando uma reste de sol, um calorzinho do sol, estava sentado ali, naquela semana do diagnóstico, pensando e refletindo por um momento. E aí no final daquele dia ela manda a seguinte mensagem: o papai mandou dizer que hoje, às 11 horas da manhã, quando você estava sentada sentindo o calor do sol, o Espírito Santo te visitou de uma forma especial. O efeito da oração. E eu orava e falava: Senhor, que os intercessores também tenham experiências contigo. E foi tão lindo quando eles vinham testemunhar o quanto o Senhor estava falando e se movendo. Nós precisamos crer no efeito da nossa oração. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia constantes orações por Pedro. E o que aconteceu? Um anjo chega na prisão, liberta o Pedro sobrenaturalmente. E o Pedro vai lá e encontra a igreja orando. Então ele é recebido. As pessoas quase nem acreditam no que estão vendo, porque muitas vezes nós somos assim. Mas a nossa oração, irmãos, ela pode abrir prisões. A nossa intercessão pode quebrar cadeias. A nossa oração pode gerar cura. A nossa oração insistente, persistente, perseverante, ela gera os efeitos no mundo espiritual. E o Senhor está levantando uma igreja que usa o seu sacerdócio para produzir esses efeitos no mundo espiritual. Pessoas com quem o Senhor possa contar como seus amigos, para gerarem grandes milagres e um grande agir do Senhor. O Senhor também nesse tempo levantou amigos na nossa vida, que também se compadeceram de outras maneiras, com uma característica que tem muito a ver com os amigos de Jesus. Todo esse tratamento, essa cirurgia, custava um alto valor para nós. Mas nós sabíamos que Deus de alguma maneira ia prover, não temíamos, por isso a gente não mencionava isso para ninguém. Mas a verdade é que nós não tínhamos recurso suficiente para arcar com tudo isso. Então, a igreja de Atos se levantou nesse lugar. A nossa igreja, a nossa equipe administrativa, ela tinha um fundo emergencial para a saúde dos pastores que nós não sabíamos e nós nem queríamos usar esse recurso, mas o pastor Dila não nos deu outra opção. E a igreja prontamente, toda a equipe administrativa prontamente repassaram esse valor que ajudou a custear parte das despesas e todo o restante foi mobilizado pelos amigos de Jesus. E as ofertas foram chegando voluntariamente de uma forma tão linda que até a Isabela e o Isaac
Um dia eu entrei no quarto e eles estavam vendo tudo isso acontecendo, a igreja nos abençoando, e eu entrei no quarto, tinha um bilhetinho, algumas moedinhas, algumas notinhas ali de dinheiro, e o bilhetinho dizia: mamãe, o Isaac e eu queremos ofertar esse pequeno dinheirinho para você. É pequeno, mas é com muito amor e carinho. Os meus filhos assistindo uma igreja cheia de amigos de Jesus se levantando. Irmãos, a igreja de Atos, ela tinha uma unidade tão grande que ninguém passava necessidade. Eles se desprendiam, sem resistência de algumas coisas para poder suprir os outros. E essa atmosfera da igreja de Atos, de tanta compaixão e generosidade, aquela atmosfera empoderava aquela igreja. Aquela atmosfera gerava autoridade e poder naquela igreja. Porque uma igreja que ela é sujeita aos princípios do reino e do evangelho, essa igreja tem autoridade, então ela tem poder. E aquela igreja de Atos, nessa atmosfera, ela crescia. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos para aquele tipo de igreja acolhedora, compassiva. Não é assistencialismo, é evangelho. E essa igreja aqui, a nossa igreja aqui, em outros lugares, mas eu estou falando desse lugar, ela tem muitos amigos de Jesus, que não tocam trombetas e não contam o que fazem. Não colocam holofotes nas sementes que plantam. Mas ela está cheia de amigos de Jesus. Essa semana, uma equipe de amigos de Jesus preparou mais de 2.000 marmitas para abençoar os desabrigados. 2.167 marmitas feitas com amor, carinho, no capricho. Um trabalho voluntário. Os amigos de Jesus, o Senhor encontrou. Vamos aplaudir esses irmãos que trabalharam. Depois da cirurgia, irmãos, teve um dia que eu estava refletindo e pensando, o Senhor, Ele cura das mais diversas formas, e em nenhum momento eu duvidei que o Senhor poderia arrancar isso aqui com a mão. Eu sempre pensei que o Senhor poderia fazer desaparecer a qualquer momento, mas o Senhor também tinha seus meios, eu estava sujeita aos meios de Deus. Mas aí a cirurgia passou e eu refletindo sobre isso, e eu estava lendo um trecho da palavra que está lá em João 9, quando Jesus, Ele vai e cura um cego, cuspindo na terra, fazendo barro, aplica no olho do cego e o cego enxerga. E aí eu pensando nessas curas tão poderosas, lembrando que muitas pessoas aqui já foram curadas dessa maneira. Irmãos, nós temos muitos testemunhos aqui. E se você vive algo com Deus, não deixe de vir aqui compartilhar, porque Deus é glorificado. Nós temos pessoas aqui que dormiram doentes, acordaram curadas. Nós temos situações aqui de sinais e maravilhas. E eu refletindo sobre isso e li essa passagem, e o Senhor falou para mim, volta no texto. E eu voltei no texto, irmãos, e comecei a ler. O cego está lá, as pessoas estão perguntando quem que pecou, foi ele ou foi os pais? Jesus fala, ninguém pecou. É para que no corpo dele se manifestassem as obras de Deus. E aí Jesus vai lá, faz o barro, manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele vai lá, se lava e volta a enxergar. E eu lendo aquilo, quando eu li, o cego falando assim, um homem chamado Jesus, ele fez o barro, aplicou em mim e eu estou vendo. É só isso que eu sei dizer. O Senhor ministrou no meu coração. Eu continuo usando o barro para curar. Eu ainda uso o barro para curar. Quem é o barro? Somos nós. Nas mãos de Deus, a nossa vida
é um barro medicinal na vida do outro. E quando nós olhamos para a medicina, para os avanços, para a tecnologia, para tudo que já foi descoberto até hoje, não tem como não ver o Criador nisso tudo, capacitando o homem para ter o conhecimento que tem e produzir o que produz. Se você tira o Criador das intervenções da medicina, você está roubando dele a glória. Deus fez o barro na época de Jesus, esses recursos não existiam, nós fomos abençoados. Conversando um dia com o doutor Ademir, ele estava contando sobre o seu filho, o Mateus, que está se especializando em cirurgia cardíaca, não sei se é esse a expressão, e aí ele estava falando que existem cirurgias que você costura a veia com fios que são mais finos que um fio de cabelo, uma espessura mínima, que o médico precisa colocar aquela lente de aumento para poder enxergar. Como que esse procedimento não é divino? Você vai ver os transplantes cardíacos e tantas coisas. Como que não é divino? O Senhor continua usando o barro para curar. Os médicos, os enfermeiros, e não apenas esses da área da saúde, mas você, irmão, pode ser um barro que Deus quer aplicar na vida de alguém. Ontem o Everton estava ministrando aqui sobre a cura do apóstolo Paulo. Jesus aparece para ele, ele fica cego por 3 dias. Jesus poderia ter curado ele, assim como deixou ele cego, curado instantaneamente, mas Deus usa um Ananias, para ir até Paulo, para que ele fosse curado. Deus usa um na vida do outro. Deus usa o barro. E tudo isso é sempre para a glória de Deus. E nós vimos esses irmãos, esses amigos de Jesus, se levantando na nossa vida. E eu digo para vocês, irmãos, que além disso gerar uma atmosfera de graça, de unção, de autoridade, o Senhor, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Quando nós somos desprendidos, quando nós semeamos, quando nós ajudamos, o Senhor mesmo se encarrega de nos suprir. Antes de fazer a cirurgia, eu estava fazendo um exame pré-operatório, e eu estava lá, o laboratório cheio de gente, e de repente o senhorzinho, ele olha para mim, no meio daquelas pessoas, vem até mim, e aí ele fala: moça, você teria R$20 para me emprestar? Porque eu fiz meus exames, só que ficou faltando eu queria aproveitar que eu estou de jejum, eu moro no interior, tive um problema, e me explicou a situação dele, e eu deixo esse dinheiro aonde você mora, eu deixo no laboratório. Eu falei, claro, com certeza, fui lá, na hora de pagar o exame era um pouquinho mais que R$20, e ele foi falando, eu pago para você. Eu falei, o senhor não me deve nada, só quero que o senhor tenha saúde. Por que eu estou contando isso para vocês, irmãos? Porque Deus, Ele fez questão de pegar o mesmo valor que eu semeei na vida daquele senhor, e Ele multiplicou 1000 vezes mais para abençoar o meu procedimento. É como se Jesus lá no laboratório falasse, encontrei uma amiga, e agora na tua vida eu vou levantar muitos outros amigos. Muitos outros amigos. Quem dera, irmãos, que ninguém no nosso meio deixasse de fazer um exame de saúde porque não tem condição. Quem dera, ninguém deixasse de consultar com um especialista porque não tem condição. Quem dera, ninguém estivesse com as suas contas de água e luz atrasado porque não tem condição de pagar. Quem dera. Mas nós cremos que nos tornando cada vez mais amigos de Jesus, essas situações vão ser cada vez menores, cada vez menos frequentes, para a honra e glória do Senhor. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor.
Lembram que eu comecei falando, os amigos de Jesus, eles também ficam doentes? A diferença é que tudo é para a glória do Pai. As cicatrizes de Jesus, elas cumpriram seu propósito e elas glorificaram o Pai. As cicatrizes dos amigos de Jesus também cumprem propósitos e também glorificam o Pai. Lázaro, ele adoeceu. Lázaro morreu. Mas aí Jesus aparece para ressuscitar o seu amigo. E a ressurreição de Lázaro foi algo tão tremendo para todo mundo lá, que a Bíblia diz que as pessoas elas iam ver Jesus e a Lázaro, a quem o Senhor ressuscitara. E eu declaro que na tua vida também vai ser assim. As tuas cicatrizes vão cumprir propósitos e vão glorificar o Senhor. As ressurreições da sua vida, aquilo que já estava desenganado, a intervenção do Senhor vai te alcançar e toda a glória será dada ao Senhor. Os cálices que você está sendo levado a beber, você há de ver no que eles vão se transformar. O Senhor diz para você, não é só você que deve ser meu amigo, eu também quero ser o seu amigo. Você não está sozinho. Você não está sem amigo. Pastor César, na ministração de domingo passado, ele leu um versículo onde Asaf falava assim: contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. Segura na mão desse amigo. Por muitas vezes eu fiz isso nesse tempo. Às vezes eu estava lá em casa, de repente eu lembrava, eu andava de mão dada pela casa. No centro cirúrgico, eu já tinha orado bastante, já não ia ficar orando ali enquanto estava me conduzindo, eu só peguei a minha mão, segurei e fui. Essa mão está disponível para caminhar conosco em todas as nossas travessias. E num dia desses eu estava no meu quarto, o Isaac apareceu, e aí ele ficou de frente para a janela, colocou a mãozinha para trás assim e falou: mamãe, você sabe qual que é a minha coisa preferida? Começa com a letra O. E aí na hora eu falei: é a orelha, porque ele desde bebê ele gosta de pegar na orelha. Eu falei: a orelha. Ele dava risada e falou: não é, mamãe. Eu falei: com a letra O. É o ovo do Kinder Ovo. Não, não é, mamãe. E fui falando e não era nada daquilo. Aí ele falou assim: é uma coisa que você pode usar quando você se sente em perigo. Com a letra O. E aí ele olhou para mim e falou assim: é a oração. E aí ele saiu do quarto e era como se o meu amigo só estivesse me lembrando: sentiu-se em perigo? Fala comigo. Conta comigo. Eu sei, irmãos, que existem muitos amigos de Jesus hoje aqui, muitos Lázaros hoje aqui, que o Senhor separou essa noite para a tua ressurreição. O Senhor separou essa noite para ressuscitar você, porque você é importante para Ele. É como se Ele falasse: Lázaro, você não imagina o que eu quero fazer ainda através da tua vida, esse não é o teu lugar, vem para fora. Pessoas aqui que talvez já enterraram algumas coisas, enterraram algumas convicções, enterraram talentos, enterraram sonhos. Pessoas que talvez precisam de uma ressurreição na sua fé, na sua alegria, no seu casamento. Relacionamentos que parece que já foram sepultados. O Senhor quer trazer vida outra vez. O Senhor quer trazer vida outra vez. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé nessa hora.
Ai, amigo Jesus, nós sentimos a Tua presença aqui nesse ambiente, Senhor. Esse é um amigo que morreu por você. Esse é um amigo leal. Ele não deixou de ser teu amigo quando você fracassou. Ele não deixou de ser seu amigo quando você traiu ele, sim, porque você já traiu ele. Ele não deixou de ser seu amigo quando você o tratou com descaso e indiferença. Ele não deixou de ser o seu amigo quando você o tratou com ingratidão. É um amigo que não desistiu de você e sempre esteve presente. Esse amigo está aqui. E assim como ele falou aos discípulos, ele diz: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Com o amigo ele compartilha segredos. Os amigos escutam a sua voz. Os amigos acessam lugares que outros não acessam. Ai, os amigos, eles têm um lugar especial. Um lugar especial na caminhada com Jesus. Ah, os amigos de Deus. Eles vestem os seus coletes. Os amigos de Deus assumem seu sacerdócio. Os amigos de Deus sentem compaixão nas suas entranhas, como Jesus. Os amigos de Deus se movem. Os amigos de Jesus caminham como Jesus. O Senhor está levantando aqui uma igreja segundo Deus, uma igreja saudável. E é por isso que nessa noite o Senhor preparou esse ambiente, para que Lázaro venham para fora em nome de Jesus. Irmão, esse ambiente de morte não é para você. Como o Everton ministrou ontem, o apóstolo Paulo se relacionava com Deus apenas com as sombras daquilo que ele julgava correto. Aí Jesus teve que promover um encontro com ele transformador, para que Paulo se tornasse de fato um amigo de Deus e tivesse uma fé viva, porque ele tinha uma fé morta. O Senhor quer trazer vida aos sepulcros nessa noite. O Senhor é poderoso para curar você. Quantos aqui precisam de cura? Quantos aqui precisam ser alcançados no seu corpo, no seu físico? Igreja, erga suas mãos ao alto em sinal de rendição, em sinal de que você está aberto a tudo que o céu quer derramar sobre nós essa noite. Rasgue o seu coração na presença de Deus, reconhecendo que o Senhor pode mudar, intervir e transformar qualquer situação. Comece a dar nomes. Comece a dar nomes àquilo que está morto. Aquele que chegou nessa noite aqui de muleta, aquele que chegou aqui numa maca, com o coração adoecido, com as emoções adoecidas, tomados por preocupações, atormentados, aqueles que chegaram aqui com uma fé esmorecida, venham até Ele, todos os Lázaros essa noite. O Senhor diz: eu quero ressuscitar você, meu amigo, eu quero ressuscitar você, minha amiga. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Os céus nessa hora declaram o teu nome. Eu não sei o teu nome, querido, mas o céu conhece o teu nome. O céu conhece o teu sobrenome. O Senhor conhece cada célula do seu corpo. E o Senhor está chamando você para a vida. Os céus estão chamando você para a vida. Igreja do Senhor, seja vivificada em nome de Jesus. Igreja, vem para fora. Igreja, vem para fora. Vida sobre você, amada igreja do Senhor. Igreja, vem para fora. Você é uma amiga.
participante do reino. O que o Senhor deseja fazer, ainda nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deixe a sua fé ser ativada. Deixe agora a sua consciência ser vivificada. Desfrute dessa atmosfera de poder. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, Deus, o impossível se tornando possível nas nossas vidas. Nós declaramos nessa noite, Senhor, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de resgate, uma noite de renovo. Nos marque hoje, Senhor, com um encontro transformador com a Tua poderosa presença. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós cantamos nessa noite que nós Te coroamos, porque nós entendemos que o Senhor é o Rei dos Reis. E se tem alguma coisa, Pai, que tem reinado no lugar do Senhor, que seja destronado em nome de Jesus. Todo pensamento que não é Teu seja levado cativo. Nós declaramos, Pai, muralhas caindo. Nós declaramos cadeias se quebrando. Nós declaramos, ó Pai, prisões sendo abertas e os Teus filhos sendo livres, curados, libertos, empoderados, em nome de Jesus. Amado, vamos cantar essa canção e declarar a cura do Senhor sobre esse lugar.